Ela justificou: minha beleza é excessiva para ser leal a você. A infidelidade veio à tona. Esta é uma narrativa verdadeiramente impactante que, prometo, vai te prender do começo ao fim. Aos 38 anos, testemunho o desmoronamento de um relacionamento que parecia inabalável. Casei-me com a Marjorie há uma década. Nossa união começou no ensino médio. Aquilo que nasceu com tanto afeto transformou-se num campo minado de incertezas e desconfianças. A paixão que dividíamos parecia sólida, mas a realidade se mostrou bem diferente. Quando me mudei para uma nova localidade, a escola era um ambiente estranho. A insegurança de não me adaptar era enorme, mas logo fiz amizades que me ajudaram a me sentir confortável. Entre essas novas conexões, a Marjorie se destacou. Ela participava do grêmio de fotografia e a conheci enquanto estava sentado sozinho. Com sua câmera, ela começou a me registrar. Nunca soube se essa imagem foi realmente uma das preferidas dela, mas ela sempre garantia que sim. De qualquer forma, esse instante marcou o início da nossa trajetória. Com o passar do tempo, nossa conexão se fortaleceu. No último ano do colégio, nossa amizade evoluiu para algo mais profundo. Mesmo com a distância das universidades em estados distintos, nunca permitimos que isso afetasse nosso romance. As conversas constantes por e-mail, mensagens de texto e ligações mantiveram nosso elo firme. Eventualmente nos casamos e o tempo voou. 10 anos para ser exato. Marjorie sempre foi apaixonada por fotografia e seguiu sua vocação com grande dedicação. Ela possui seu próprio ateliê e já trabalhou em diversos locais incríveis, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu sempre tive plena confiança nela. Não havia qualquer motivo para desconfiar. Ela parecia realizada e bem-sucedida, e eu a apoiava em cada etapa de sua jornada. Contudo, algo começou a mudar nos últimos tempos. Uma estranha sensação começou a me invadir. Marjorie se afastava de um modo que eu não conseguia compreender, e comecei a perceber atitudes que antes não existiam. Ela estava mais distante, menos interessada em nosso cotidiano, e suas respostas sobre o dia a dia tornavam-se evasivas. O que parecia uma pequena alteração de comportamento começou a se tornar algo que eu não podia mais ignorar. Quando finalmente decidi investigar, o que descobri foi arrasador. Marjorie estava envolvida em um caso extraconjugal. A angústia que senti ao descobrir a traição foi imensa. A mulher com quem dividi tantos anos, tantos momentos, estava se afastando de mim, não por fatores externos, mas porque ela mesma se sentia insatisfeita com a vida a dois. Eu não pertencia mais ao universo dela da maneira que eu acreditava, e isso me devastou. No meio dessa revelação, o que mais me feria era a constatação de que Marjorie se considerava deslumbrante, fabulosa, perfeita demais para um único parceiro. Isto não é falta de lealdade, é amor próprio, ela racionalizava. Essas frases, proferidas com uma frieza cortante, me atingiram fundo. A mulher que eu amava, que parecia ser minha companheira de vida, agora revelava a verdade de suas escolhas. Essa era a sua percepção de si mesma, e eu me vi perdido, engolido por uma ilusão profunda que ela havia criado. Agora, aos 38 anos, questiono tudo o que construímos juntos. Como superar a dor da infidelidade? Como preencher o vazio de uma existência que eu julgava ser a minha verdade, mas que se desfez em uma farsa? E o mais crucial, o que fazer daqui em diante? O matrimônio que eu considerava indestrutível agora se desintegra diante dos meus olhos e preciso encontrar forças para decidir o que é melhor para o meu futuro. Sempre fui uma pessoa proativa e confiante, mas admito que no início do meu casamento não era assim tão seguro. Havia um temor constante de que outros homens pudessem me tirar a Marjorie. No entanto, ela era tranquila e transparente nos primeiros anos de nossa convivência. Aos poucos, aprendi a confiar e deixei de me preocupar com os ambientes onde ela trabalhava ou com as pessoas ao redor dela. Com o passar dos anos, notei que Marjorie começou a mudar. Não era algo necessariamente negativo, mas parecia que ela enfrentava uma leve crise de meia-idade. Sua preocupação com o legado pessoal cresceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Apesar de sempre termos combinado de não ter filhos, ela começou a reavaliar essa decisão. Tivemos inúmeras discussões sobre o tema, pelo menos umas 10, nas quais ela considerava a possibilidade de congelar seus óvulos. No começo, minha reação foi um não categórico. Contudo, quando o assunto retornou pela terceira vez, ficou claro que não era apenas um capricho. Sugeri que ela seguisse em frente, e ela decidiu congelar seus óvulos pouco tempo depois. Marjorie começou a frequentar a academia. No início,
Pensei que fosse apenas um receio natural de envelhecer ou de perder a forma física. Para mim, ela continuava linda, mas nunca vi motivo para desencorajá-la, já que seria benéfico para a sua saúde. Como alguém que sempre foi ativo, praticando corrida e caminhada regularmente, fiquei até feliz com essa mudança. O problema surgiu quando Marjorie começou a se aproximar de um grupo de mulheres que conheceu na academia. Ela me falava sobre elas frequentemente. 3 mulheres, sendo uma mais velha e casada, enquanto as outras 2 eram jovens e solteiras, na casa dos 20 anos. Não achei estranho no começo, pois amizades podem surgir de lugares inesperados. Mas comecei a notar mudanças em seu comportamento. Antes, Marjorie adorava passar noites sossegadas em casa, lendo um bom livro, assistindo a filmes ou tomando uma taça de vinho. Agora, seu foco parecia estar em bares e festas, participando de saídas de garotas. No começo, incentivei essas ocasiões. Todo mundo merece se divertir, mas quando esses encontros se tornaram quase semanais, comecei a me sentir desconfortável. Eu não via razões para uma mulher casada participar tão regularmente de atividades noturnas desse tipo, especialmente sem a presença do marido. Sei que sou tradicional, mas acredito que esses ambientes não trazem nada de bom. Tive uma conversa com Marjorie sobre como eu me sentia. Expliquei que, apesar de confiar nela, estava preocupado com os lugares que ela frequentava e as influências que poderia estar recebendo. Admito que também não conhecia bem as amigas dela, o que aumentava minha apreensão. Infelizmente, a conversa não terminou bem. Ela me acusou de ser possessivo e inseguro. Irritado, mencionei que parecia que ela estava vivendo uma crise de meia-idade. Foi uma briga intensa, daquelas que só casais com anos de convivência podem ter. Naquela mesma noite, mesmo depois da discussão, ela saiu de casa. Eu sabia que era para me provocar, ou talvez para fugir da situação. Marjorie voltou muito tarde, mais do que o de costume. Ao chegar, evitou falar comigo, tomou um banho e foi direto para a cama. Entrei no quarto algum tempo depois e a encontrei dormindo. Mesmo assim, não conseguia adormecer. Minha mente não parava de girar em torno do que estávamos nos tornando, e eu não sabia como resolver as coisas. Então, decidi expressar o que estava sentindo. Olha, se você quer viver assim, essa confusão termina aqui. Se você pensa que é isso, então saia da minha vida. Você pode ser bonita, mas eu conheço o meu valor. Se é isso que você deseja, então vá embora. Fui firme. Ela permaneceu em silêncio, apenas me fitando. Era tarde da noite e eu não conseguia dormir. Minha mente estava agitada, revivendo nossa briga anterior. Marjorie havia saído de casa furiosa e, embora tivesse retornado tarde, parecia indiferente à situação. Algo em seu comportamento estava diferente, e eu não conseguia ignorar o mal-estar que crescia dentro de mim. Com a cabeça cheia de pensamentos, uma ideia me dominou: verificar o celular dela. Era algo que eu nunca havia feito antes, mas naquele momento parecia a única maneira de acalmar minha suspeita. Esperei até que ela estivesse em sono profundo. Com o coração acelerado, peguei o aparelho. Minha mão tremia enquanto eu desbloqueava o celular. Era uma mistura de medo e culpa. Fui direto para o Messenger, onde sabia que ela costumava conversar mais. Não demorou muito para encontrar um grupo chamado Fit, Vibra and Stay Strong. O nome me arrancou uma risada nervosa, mas não era hora para desatenções. Rolei pelas mensagens e, para minha surpresa, o grupo era um ninho de conversas escandalosas. O que vi ali era o tipo de coisa que poderia destruir vidas. Contudo, nada me preparou para as palavras que vieram da própria Marjorie. Havia uma mensagem dela, enviada naquela mesma noite, que me atingiu como um golpe no estômago. Ela dizia: "Ele está tentando me controlar. A pessoa errada. Sinceramente, sou deslumbrante. Gostosa demais para viver só para ele. Ele só pensa que vou viver o que ele quer. Fiquei presa a ele a vida toda e nunca pude usar minha beleza do jeito que a maioria das mulheres usa. Deixe-me receber atenção, deixe-me receber favores." Depois disso, as outras mulheres do grupo a encorajaram. Perguntaram se o homem com quem ela saiu era atraente e bem dotado. Foi como se um abismo se abrisse sob meus pés. Meu peito apertava e o ar parecia faltar. Naquele instante, tudo em que eu acreditava desmoronava. A pessoa com quem eu compartilhara 20 anos da minha vida, a mulher que eu amava profundamente, sentia-se aprisionada a mim. Enquanto eu estava feliz e grato pelo nosso casamento, ela via nossa relação como uma espécie de castigo. Mesmo depois de tanto tempo juntos, eu nunca tinha imaginado que ela pudesse pensar assim. O que mais doía era perceber que ela não demonstrava arrependimento. Na verdade, parecia orgulhosa.
No dia seguinte, meu humor estava péssimo. Eu não conseguia esconder minha dor, mas Marjorie não parecia notar, ou se notava, simplesmente não se importava. Talvez ainda estivesse chateada com nossa briga, mas era evidente que algo havia mudado entre nós. Mais tarde naquela noite, consegui pegar o celular dela novamente. Desta vez, procurei por mais mensagens, buscando respostas para o caos que se instalara em minha mente. Encontrei outras conversas onde ela detalhava o que havia acontecido. Era devastador saber que minha intuição estava correta. Não era apenas uma suspeita infundada ou paranoia. As mensagens confirmavam que ela me traiu naquela noite, e talvez não tenha sido a primeira vez. Tudo indicava que Marjorie nunca superou a ideia de ter ficado com o único homem desde sua juventude. Enquanto eu via nosso relacionamento como uma parceria robusta, ela enxergava um fardo, algo que a impediu de viver uma fase de liberdade. Essa revelação destruiu qualquer esperança que eu tinha de consertar as coisas. Hoje, ao relembrar tudo isso, ainda sinto a mesma dor esmagadora no peito. Saber que o amor e a lealdade que ofereci não foram valorizados é uma ferida que provavelmente levará muito tempo para cicatrizar. As risadas ainda ecoavam na minha mente. Lembrar das mensagens de Major no grupo, onde ela descrevia o que havia feito, sem sequer se importar em recordar o nome do homem com quem estivera, me fazia sentir um vazio arrasador. Para ela, aquilo parecia um motivo de orgulho, algo digno de risadas, mas para mim era a maior das traições. Eu estava devastado, e ainda estou, e agora me encontro perdido sobre o que fazer. É óbvio que não posso continuar com alguém assim. Já dediquei anos demais da minha vida a essa união, mas não quero sair dessa história sem que ela sinta o que eu senti. Traí-la de volta? Não, isso nunca foi uma opção. Passei 10 anos em um casamento honesto, sem desonra, e continuarei mantendo minha integridade. Mas precisava encontrar uma forma de fazê-la sentir o peso do que fez, de machucá-la emocionalmente sem me rebaixar aos mesmos erros. O confronto. Esperei Marjorie voltar para casa naquela noite. Assim que entrou, ela tentou ir direto para o banho, mas eu bloqueei o caminho. Ela parecia desconfortável com a minha proximidade, e o cheiro de álcool misturado com perfume masculino me atingiu como um soco. "O que está acontecendo?" perguntei. Ela apenas respondeu: "Nada." Aquela palavra simples me irritou profundamente. Eu havia passado dias em agonia, lutando contra minha ansiedade e paranoia, apenas para ouvir que nada estava acontecendo. Perdi o controle naquele instante. "Eu sei que você está me traindo." Soltei de uma vez, sem rodeios. Ela congelou, e eu continuei. "Você realmente acha que é deslumbrante, maravilhosa, seja lá o que for? Caia na real, minha querida. Você é patética, vulgar e imoral. Acha que desperdiçou sua melhor fase comigo? Por que precisava tanto dessa maldita fase de garota livre? Vá para o inferno. Essa porcaria de casamento termina aqui." A cada pergunta, a raiva transbordava. Joguei na cara dela tudo o que havia descoberto. Ela ficou parada, sem reação, até que finalmente desabou em lágrimas. Talvez tenha percebido que estava prestes a perder tudo. Ela chorava, mas eu não conseguia parar. Continuava despejando toda a raiva e frustração acumulada. Não queria ser violento fisicamente, mas precisava liberar tudo. Quando finalmente terminei, deixei claro que ela não tinha mais lugar na minha casa. "Pegue suas coisas e saia", ordenei. Marjorie caiu no chão, suplicando. Não me importei. Fui até o quarto, peguei uma mala e comecei a arrumar alguns de seus pertences essenciais. Ela rastejou até mim, jogando-se aos meus pés, mas eu a afastei sem hesitar. Chamei um táxi e coloquei suas coisas no carro. Quando o motorista chegou, ela entrou com relutância, olhando para mim uma última vez antes de partir. Não havia mais nada a ser dito. Vamos ao divórcio, colocar um fim nisso e deixar ela viver com sua beleza. Que mulher é essa? Nos dias seguintes, garanti que Marjorie recebesse os papéis do divórcio na casa de sua mãe. Depois disso, vieram inúmeras ligações dela e da mãe dela. Não atendi nenhuma. Não havia o que dizer. O processo de divórcio foi um tormento. Após todo o choro e arrependimento inicial, Marjorie se tornou rancorosa. Parecia que seu único objetivo era dificultar minha vida. Ela enviava mensagens ameaçadoras no meio da noite, culpando-me por arruinar sua vida. Apesar de tudo, mantive minha postura. Sabia que o desconforto seria temporário e que o alívio viria ao final. O recomeço. Agora, com tudo encerrado, sinto uma paz que há muito não experimentava. O processo de divórcio foi exaustivo, mas necessário. Marjorie e eu seguimos caminhos distintos e,
Embora a dor ainda persista em algum nível, sei que fiz o certo ao me libertar de uma relação que havia se tornado nociva. Hoje, olho para o futuro com otimismo. Sei que mereço algo superior e que essa experiência me fortaleceu. Não busco vingança, mas posso afirmar com certeza que minha escolha foi minha maior vitória. Quando tudo começou a se desenrolar, eu já sabia que o divórcio seria um processo desgastante, mas não imaginava que chegaria ao ponto de encontrar Marjorie parada do outro lado da rua às 3 da manhã, sendo capturada pelas câmeras de segurança. Ela não estava ali para se desculpar ou tentar uma conversa sensata. Ao contrário, parecia que fazia questão de complicar as coisas. A postura dela e de seu advogado só piorava a situação. Eles pediam quantias exorbitantes de dinheiro como compensação por nosso longo matrimônio, mas havia um detalhe crucial que ela ignorava. Eu nunca deixei minhas finanças desprotegidas. Sempre fui cuidadoso e perspicaz com meu dinheiro. Quando percebi que o divórcio era inevitável, trabalhei junto ao meu advogado para proteger o máximo possível dos meus bens. Embora não fosse possível ocultar tudo, conseguimos assegurar que uma boa parte dos meus ativos estivesse fora do alcance dela. Virando o jogo, não bastava proteger meu dinheiro, eu queria uma parte do dela. Marjorie trabalhou como fotógrafa por anos, e não qualquer fotógrafa. Ela tinha sucesso e, consequentemente, recursos financeiros. Dessa vez, não me importei em ser ambicioso. Usei todas as provas disponíveis. As mensagens que mostravam sua infidelidade, seu desprezo e até as tentativas de assédio após a separação. Quando o juiz foi designado para o caso, meu advogado se mostrou otimista. O histórico de decisões desse magistrado indicava que ele levava as evidências a sério, especialmente em casos envolvendo traição. Era a chance perfeita para inverter a situação. O veredito. O julgamento foi direto e, para minha satisfação, o juiz nos concedeu praticamente tudo o que pedimos. Marjorie ficou com muito pouco, apenas o carro que ela acabou vendendo logo depois. Ela não era uma pessoa de economias, então seu dinheiro se esgotou rapidamente. Optei por um pagamento único em vez de pensão alimentícia, o que significava que assim que ela gastasse o que restava, sua situação financeira ficaria complicada. Ela queria voltar para mim, queria uma reconciliação, mas eu simplesmente não queria. Acabou. Algumas noites após o divórcio ser finalizado, recebi uma ligação de Marjorie. Ela estava claramente embriagada, falando sobre como sentia minha falta e como sua vida havia se tornado um desastre. Você fez sua escolha, Marjorie. Agora viva com ela. Foi tudo que eu disse antes de desligar e bloqueá-la. Reflexões finais. O processo foi longo e doloroso, mas no final senti alívio. Proteger meu futuro e expor as consequências das ações dela foi a justiça que eu precisava. Hoje, sigo em frente sabendo que fiz o possível para transformar uma situação de traição e desrespeito em uma vitória pessoal. Marjorie pode reconstruir sua vida, mas desta vez sem mim ao lado, e isso é algo que mais do que nunca me traz paz. A infidelidade é um ato que carrega consigo um fardo emocional devastador, tanto para quem a sofre quanto eventualmente para quem a pratica. Na busca por satisfação momentânea ou por resolver conflitos internos de forma impulsiva, o traidor muitas vezes subestima as repercussões de suas atitudes. No entanto, essas consequências chegam, são inevitáveis, dolorosas e muitas vezes transformadoras. Para quem trai, o preço pode não ser imediatamente visível. Inicialmente há a ilusão de liberdade, de poder ou até mesmo de vingança. Contudo, a realidade se impõe. A confiança, um dos alicerces mais importantes de qualquer relacionamento, é destruída. Reconquistar essa confiança é quase impossível, e o traidor se vê confrontado com a perda de uma conexão que muitas vezes só é valorizada depois que desaparece. A traição também traz consigo um peso de culpa e remorso, ainda que oculto em negações ou desculpas. Ela pesa, especialmente quando os danos se tornam irreparáveis. A vida do traidor pode facilmente se converter em um ciclo de solidão, arrependimento e dificuldade em formar novos laços, pois a desconfiança gerada se volta para si mesmo. Para quem é traído, as consequências são profundas. O impacto emocional inclui desde sentimentos de insuficiência até o abalo na autoestima e a dificuldade de confiar novamente em outras pessoas. A traição quebra mais do que um pacto. Ela rompe sonhos, planos e a base do respeito mútuo. Por fim, a infidelidade cobra seu preço na alma de todos os envolvidos.
O tempo é essencial para curar feridas, e às vezes a vida nunca mais volta ao normal. O que muitas pessoas esquecem é que a traição não é apenas um erro, é uma escolha, e toda escolha tem seu custo. Reconhecer isso antes de agir pode poupar não apenas o outro, mas também a si mesmo de um preço amargo que ninguém merece pagar. End of first story. Segunda história. Minha esposa me enganou com um estudante, e minha retaliação foi pública. Comecei a perceber pequenas alterações em minha esposa antes mesmo de compreender o que elas significavam. Meg, minha parceira, sempre foi apaixonada por sua carreira, professora de literatura em uma prestigiada universidade de Nova York. Ela se animava ao discutir autores clássicos ou ao compartilhar as ideias inovadoras de seus alunos. Nosso relacionamento parecia firme desde o princípio. Tínhamos um ao outro, amigos leais, e o sonho de construir uma família estava próximo de se concretizar. Eu trabalhava como engenheiro em uma grande construtora, e o salário dela como professora nos permitia planejar uma vida confortável. Estávamos perto de realizar o desejo de comprar nossa casa em Manhattan e iniciar a vida que sempre sonhamos. Mas algo começou a mudar. Inicialmente, atribuí o distanciamento de Meg ao estresse profissional. Ser professora universitária, especialmente em uma instituição renomada, exigia muito dela. Entre as horas extras, a pressão por pesquisas acadêmicas e os compromissos com seus estudantes, imaginei que era natural ela estar exausta. No entanto, o que parecia ser apenas uma fase passageira arrastou-se por meses. As conversas começaram a se tornar raras. Antes dialogávamos sobre tudo. Agora, ela parecia distante, respondendo com frases curtas e desinteressadas. As noites que passávamos assistindo a filmes ou planejando viagens foram substituídas por solidão. Ela passava mais tempo na universidade e, quando estava em casa, trancava-se em sua sala, alegando corrigir provas ou preparar aulas. Comecei a me questionar se eu havia feito algo errado. As discussões sobre ter filhos foram adiadas sem explicação. Tentei acreditar que ela estava passando por um período difícil, mas algo dentro de mim dizia que havia mais nessa história. Mesmo assim, decidi seguir em frente, fingindo que tudo estava bem, na esperança de que Meg voltasse a ser como antes. Foi no segundo aniversário de casamento que percebi que algo realmente grave estava acontecendo. Planejei uma noite especial. Reservei uma mesa em um restaurante elegante, comprei flores e escolhi um presente significativo. Passei o dia enviando mensagens carinhosas, mas ela sequer apareceu. No dia seguinte, deu uma desculpa qualquer, dizendo que havia passado a noite na casa de uma colega, preparando uma apresentação. Aquela foi a primeira vez que considerei a possibilidade de Meg estar me traindo. Algo dentro de mim se quebrou. Contratar um investigador particular parecia excessivo, mas eu precisava da verdade. Poucos dias depois, ele trouxe as respostas que eu temia. Meg estava tendo um caso com um de seus pupilos, um jovem 10 anos mais novo. As fotografias que recebi eram arrasadoras. Eles estavam abraçados e sorrindo, completamente alheios ao mundo. A traição em si já era um golpe, mas o fato de ela ter escondido tudo com tanta naturalidade tornou a dor ainda mais insuportável. Pior, o envolvimento com um aluno trazia uma dimensão de desrespeito à nossa história e à ética que eu acreditava que ela possuía. Passei dias remoendo as imagens, tentando decidir o que fazer. A raiva crescia, transformando-se em um desejo incontrolável de retribuição. Lembrei das inúmeras noites que passei sozinho enquanto ela vivia uma vida dupla. Decidi que não deixaria isso impune. No dia seguinte, enviei uma correspondência anônima à direção da universidade, anexando as evidências que o detetive havia reunido. Sabia que o caso seria investigado, pois envolvia não apenas ética profissional, mas também o abuso da posição de autoridade. As consequências vieram rapidamente. Meg foi suspensa e eventualmente perdeu o emprego. Ao voltar para casa, encontrou suas coisas embaladas e uma carta minha dizendo que nosso casamento havia terminado. Ela tentou se justificar, mas eu não estava disposto a escutar. Minha decisão estava tomada. O que aconteceu destruiu o que tínhamos, mas me ensinou a importância de não negligenciar os sinais. Aprendi que o respeito e a confiança são pilares fundamentais em qualquer relação, e uma vez quebrados, não há como reconstruí-los. Minha esposa Meg sempre foi admirada como professora de literatura em uma renomada universidade de Nova York. Com uma reputação impecável, ela era verdadeiramente o modelo de mentora dedicada, inspirando alunos a explorar as profundezas da literatura clássica. Nosso casamento parecia sólido até que descobri que sua perfeição
era apenas uma fachada. Meg vivia como se nada estivesse acontecendo, enquanto eu me sentia cada vez mais iludido. Quando descobri sua infidelidade com um estudante 10 anos mais jovem, minha dor deu lugar a um anseio implacável por justiça. No início, minha ideia parecia absurda, uma reação emocional nascida do desespero e da fúria. Mas, ao refletir, percebi que era a única maneira de fazer Meg compreender as consequências de suas ações. Decidi expor a verdade e destruir a imagem que ela tanto valorizava. Pedi ao detetive que reuniu as provas iniciais mais evidências. Ele entregou fotos adicionais, áudios comprometedores e até um vídeo curto deles em um restaurante, trocando risadas e olhares cúmplices. Cada detalhe reforçava minha resolução. Com as provas em mãos, executei meu plano. Espalhei as imagens pela universidade, nos murais de avisos, nos corredores e até na sala dos professores. Distribuí cópias digitais para garantir que todos vissem. Quando o dia amanheceu, a traição de Meg já era o assunto mais comentado do campus. A notícia se disseminou como um incêndio. A administração da universidade reagiu prontamente, iniciando uma investigação formal. A reputação de Meg começou a desmoronar. Ao chegar em casa naquela noite, ela estava irreconhecível, pálida, com olhos vermelhos e um misto de raiva e desespero. Ela sabia que eu era o responsável por expor seu segredo. Tentou justificar seus atos, colocando a culpa em mim, mas suas palavras eram vazias. Apenas apontei para a porta e dei a ela um prazo para sair de casa. O impacto foi além do nosso casamento. O estudante foi suspenso e a carreira promissora que ele esperava construir foi arruinada. Meg, por sua vez, enfrentou uma sindicância e estava prestes a perder o emprego. Amigos em comum enviaram mensagens tentando entender o que havia acontecido, mas eu já não me importava. Meu foco era seguir em frente. Meg, no entanto, não aceitou a derrota. Começou a me perseguir, implorando para recomeçarmos, mas eu não sentia mais nada por ela. Ao perceber que eu não cederia, sua raiva aumentou. Ela espalhou boatos no trabalho, tentando me retratar como um marido vingativo e ciumento. Até ameaçou me processar, alegando que eu havia violado sua privacidade. Percebi que não conseguiria me livrar dela sem enfrentá-la de forma definitiva. Contratei um advogado e reuni todas as provas que tinha, incluindo o contrato com o detetive e as evidências de sua infidelidade. Estava preparado para a batalha judicial. Na primeira audiência, Meg apareceu com um advogado agressivo, tentando se fazer de vítima. Mas eu tinha todos os documentos para expor a verdade. O caso que ela esperava usar contra mim acabou revelando ainda mais detalhes de sua deslealdade e de como ela havia tentado manipular a situação. A batalha foi árdua, mas ao final consegui o que queria: liberdade. Meg perdeu a ação e sua posição na universidade. O aluno, desacreditado e sem apoio, desapareceu do cenário acadêmico. Quanto a mim, comecei a reconstruir minha vida, deixando para trás as falsidades e os danos que ela causou. Hoje, olho para trás com a convicção de que fiz o necessário para defender minha dignidade. Traições podem destruir sonhos, mas também podem ensinar o valor de recomeçar. Com o processo finalizado, comecei a reconstruir minha vida. Retomei antigos hobbies, voltei a sair com amigos e, finalmente, investi em mim mesmo. O vazio que ela deixou foi preenchido, não por outra pessoa, mas pela liberdade de ter minha vida de volta. Vou dar um tempo de relacionamentos sérios. Posso até arrumar um flerte, mas não quero nada sério, só se eu fosse louco. Tudo o que falei aqui na comunidade foi o que realmente aconteceu comigo quando tive certeza da traição de Meg e das provas que o detetive que contratei me mostrou. Vou deixar isso bem claro, esqueci de mencionar antes, mas o detetive também tinha fotos íntimas em um hotel em uma cidade vizinha, cheias de cenas íntimas dos dois. Tinha até um pequeno vídeo de coisas que Meg e eu não fazíamos, mas com o garotão aluno, ela foi ao extremo. Foi a melhor coisa que me aconteceu, me separar dessa traidora e trapaceira. A infidelidade de Meg teve repercussões que eu jamais imaginei, mas com o tempo aprendi que a vida segue e que a lei do retorno, apesar de parecer distante, sempre acaba alcançando todos, mais cedo ou mais tarde. As mentiras e enganações se revelam, e cada um colhe o que planta. Quero agradecer a todos que me deram apoio aqui na comunidade do Reddit. Suas palavras de encorajamento me deram força quando eu mais precisei. Hoje posso dizer que a melhor coisa que fiz foi me separar dela. Essa decisão me deu a liberdade que eu precisava para reencontrar a paz e reconstruir minha vida. Algumas pessoas me perguntaram o que aconteceu com Meg. A resposta é simples: não sei.
Honestamente, não tenho nenhum interesse. Para mim, ela morreu, não no sentido literal, mas como parte da minha vida que foi enterrada no passado. De vez em quando, ouço notícias sobre ela. Sei que enfrenta dificuldades para encontrar trabalho e que o relacionamento com o estudante não sobreviveu à pressão, mas essas informações não me afetam mais. A mágoa e a raiva deram lugar a uma indiferença tranquila. Hoje, sigo em frente com esperança e confiança no futuro. Aprendi da maneira mais difícil que, mesmo diante da traição e da manipulação, é possível se reerguer. Respeitar a si mesmo e lutar pela verdade são passos fundamentais para superar até os momentos mais sombrios. Meg agora é apenas um capítulo encerrado, e eu estou pronto para escrever os próximos, com força e determinação. Se você apreciou esta história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias impactantes e reflexivas. Obrigado por assistir.